Fala, meu povo do Matemática Sussa. Tudo bem com vocês? Quem está aqui falando é César Almeida e hoje eu vim falar de um assunto muito pertinente para a gente em vários tipos de situações, na aviação, na topografia e também no Enem que você pode vir a fazer, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, tudo bem? Para a gente poder começar a conversa, eu vou olhar então para esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, né? Para a gente começar primeiro a identificar quais são os elementos importantes para a gente aqui nessa figura. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, esse lado aqui, que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é sempre chamado hipotenusa. Então, essa é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. A hipotenusa, então, repetindo, é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são chamados catetos. Então, aqui eu tenho um cateto que está no lado BC e aqui eu tenho outro cateto que está representado pelo lado AB. Ok. Então, esses nomes eles vão aparecer para a gente o tempo inteiro. Então, hipotenusa, cateto e cateto. Tudo bem? Quando a gente fala de trigonometria no triângulo retângulo, a gente está querendo saber qual que é a relação dos lados de um triângulo retângulo com os seus ângulos. Tá certo que tem um ângulo aqui de 90 graus já, não tem? Mas vamos imaginar que tivesse um ângulo aqui embaixo que eu desconhecesse. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Tudo bem? Então, eu não conheço esse ângulo, mas eu quero saber qual que é a relação desse ângulo alfa com os três lados de um triângulo. Essa relação, gente, está dentro da trigonometria, são as nossas razões trigonométricas, tá? Razões trigonométricas. Nós temos três razões trigonométricas que a gente precisa saber. São elas: seno, cosseno e tangente, tá bom? Vamos falar primeiro da razão seno. Então, a razão seno, né? Assim como toda outra razão, ela tem que vir na forma, então, de uma fração. Ela vai ser a divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo. A gente diz que para calcular o seno, a gente faz a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Só que aí você poderia perguntar o seguinte: César, cateto oposto ao quê? Eu estou fazendo ele oposto ao quê? Ele está oposto ao que eu não estou entendendo? E aí, toda vez que a gente fala do seno, ou do cosseno, ou da tangente, é sempre relativo a um ângulo. Como eu disse antes, a gente quer relacionar os ângulos de um triângulo retângulo com os seus lados. Então, vamos supor que eu quisesse o seno desse ângulo alfa. Então, nós escreveríamos assim, ó. A gente abrevia esse seno como 100, tá? Coloca entre parênteses aqui, ó. Isso significa seno de alfa. E o seno de alfa vai ser aqui uma razão, né, gente? Uma fração. E a gente tem que fazer o cateto oposto ao alfa dividido pela hipotenusa. Então, eu pego, qual que é o cateto oposto ao alfa, César? Então, o cateto que está aqui, ó, de frente para o alfa é o cateto AB. Então, AB. Nós temos, então, o cateto AB oposto ao ângulo alfa. E qual que é a hipotenusa? AC. Então, nesse exemplo que eu estou colocando, para a gente calcular o seno de um ângulo, a gente vai fazer cateto oposto sobre hipotenusa. Legal. Vamos para o cosseno, então. O cosseno de um ângulo. Como é que a gente faz para calcular o cosseno de um ângulo, gente? A gente faz aqui também uma divisão, uma razão, tá? E esse cosseno, ele também usa cateto sobre hipotenusa. Só que o cateto que a gente diz é o cateto adjacente. O cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Mais uma vez, o que a gente tem que pensar? Toda vez quando a gente faz um cateto oposto, ou cateto adjacente, tem que estar relacionado a algum ângulo. Adjacente, gente, duas coisas são adjacentes, são aquelas quando estão juntinhas. Então, vou pensar. Qual é o cateto que está juntinho do meu ângulo alfa? É o cateto BC. Então, a gente escreve assim, a gente abrevia por cos, tá? Então, isso aqui é cosseno de alfa, vai ser uma razão.
tem que ser o cateto adjacente, o cateto que está juntinho ao alfa, que é o lado BC, dividido pela hipotenusa, que o caso aqui está representado por AC. Então tá aí, seno e cosseno. Duas razões trigonométricas importantíssimas para a gente. A terceira razão trigonométrica a gente chama de tangente. Tangente. Essa tangente, ela vai poder ser calculada de duas maneiras diferentes. Tá? De duas maneiras diferentes. Então, nós vamos fazer assim. Ó. Primeira maneira, eu posso calcular seno sobre cosseno. Então, uma das maneiras que a gente tem para calcular é, se eu estou fazendo a tangente do meu ângulo alfa, então a gente representa por TG, na sua calculadora, se você olhar nessa calculadora, ela está como tan, tá? Seria só esse TAN que está aqui, ó, só como tan. E a gente representa a tangente do ângulo alfa como sendo o seno do mesmo ângulo alfa sobre o cosseno do mesmo ângulo alfa. Então, o ângulo que está aparecendo na tangente tem que ser o mesmo, tem que estar repetido aqui para os dois valores. Ok? Bom, eu disse que dá para fazer de duas maneiras a tangente, né? Segunda maneira, pensa comigo, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu colocasse essa fração dividida por essa fração, o que a gente faz na divisão de frações? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, na hora que eu inverter essa segunda fração, a hipotenusa de baixo cancela com a hipotenusa de cima. Com isso, então, vai sobrar para a gente cateto oposto e cateto adjacente. Olha só, vai ficar cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sendo assim, nesse caso, a tangente do meu ângulo alfa pode ser cateto oposto AB dividido pelo cateto adjacente BC. Tá vendo? Olha só. A gente pode calcular a tangente, então, de duas maneiras, por dois caminhos. Aquele que for melhor para você, é que melhor te atender, ou numa situação mais específica for melhor para isso, você pode usar. Os caminhos estão dados aí. Tudo bem? Seno, cosseno e tangente. Vamos fazer um exemplo? Só para a gente ver como é que funciona. Eu vou fazer um triângulo aqui, como exemplo, para a gente poder ver como é que funciona. Então vamos lá. Olha só, hein? Vamos calcular aqui o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo alfa que está aqui, beleza? Então, se eu quero escrever o seno do meu ângulo alfa, o que é o seno do meu ângulo alfa? Tem que ser cateto oposto, olha só, quem que é cateto? Cateto é igual a 5, cateto é igual a 12, cateto é igual a 13. Então, 5, 12 e 13. Vamos ficar aqui, ó, cateto oposto, 5, sobre hipotenusa, 13. 5 13avos. Acabou. Toda vez que a gente calcula o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo, gente, o resultado tem que ser um número mesmo, tá bom? 5 13avos é o resultado do cosseno desse alfa. Perdão, do seno. Se a gente for calcular o cosseno desse mesmo ângulo, cosseno já não usa tangente, cateto oposto, usa cateto adjacente. Então, no meu ângulo alfa, o cateto adjacente é o 12 e a hipotenusa é 13. Então, a gente faz, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Por último, tangente. A tangente eu posso calcular de duas maneiras diferentes. Primeira maneira que eu posso fazer. A tangente do meu ângulo alfa pode ser o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Quem que é o seno de alfa? Calculei, 5 13avos. Então, 5 13avos. Dividido por
cosseno. Cosseno é 13, tira o cosseno é 12 sobre 13. E aqui a gente tem uma divisão de frações. Então, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha só o que vai acontecer, o que eu tinha dito antes. A hipotenusa de cima cancela com a hipotenusa de baixo. Então, nós vamos ficar aqui com 5 sobre 12. 5 sobre 12, gente, que por sua vez, nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa aula aqui, então, foi só para a gente poder explicar o que é a tangente. Exatamente, tudo bem? A tangente, o cosseno e o seno. Como é que funciona a trigonometria no triângulo retângulo, César? Desse jeito aqui. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente de duas maneiras diferentes. No próximo vídeo, eu quero explicar para vocês sobre 3 ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, tá? Por que a gente tem aqueles valores para os ângulos de 30, 45 e 60, tá? Qual que é o valor do seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos? Vou mostrar para vocês de onde que vem e por que é aquele resultado, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final. Qualquer coisa que vocês precisarem, deixa o seu comentário aí. Se gostou, deixa um like e inscreve, beleza? Um abraço, meu povo, e mais uma vez, muito obrigado.